Fala, torcedor do Verdão, mais um vídeo aqui no canal JP Palmeiras para trazer as últimas notícias do nosso Verdão, galera. Palmeiras fatura bônus milionário com classificação na Copa do Brasil. O Verdão comemorou nesta quinta-feira a classificação às oitavas de final da Copa do Brasil depois de vencer o Ceará por 3-0 no Allianz Parque. Estevão duas vezes e Flaco Lopes uma vez balançou as redes no duelo de volta à terceira fase da competição. Além de esportivamente positivo, o resultado é saudável para os cofres palmeirenses, que receberão mais de 3 milhões pela classificação. A CBF garante o prêmio de 3 milhões e 600 mil para os 16 classificados às oitavas de final, galera. O Verdão já havia embolsado 2 milhões e 300 só pela participação na terceira fase da competição. Estou trazendo aqui para vocês o Seleção Sport TV, falando tudo sobre essa classificação do Verdão, galera. Fica aí até o final do vídeo e não se esqueça de deixar aquele like, beleza? Os tempos são outros, né? Não que em 21 o amarelo fosse boa, que aliás há anos a maré é muito boa. E esse cara aqui tá vivendo um clima de despedida, né? Ontem ele disse que vai sentir falta do Palmeiras, marcou 2 no 3-0 sobre o Ceará. E o Palmeiras também está garantido na próxima fase. Ceará que vem fazendo um bom trabalho com o Condé, né? Nós também vamos sentir falta do Estevão. Isso que eu ia falar. A gente também vai sentir muito. Mas não é eu sei que é extremamente promissor e eu já tô com vocês. A gente não vê um Estevão surgindo toda hora. Mas eu acho que é mais saudade do que a gente não vai viver, né? Pois é. Eu acho que é a frase certa isso, é né? essa. Saudade Mário, do mas que a gente é não impressionante, assim, falar um pouquinho desse Palmeiras, que ontem, mais uma vez, fez uma partida inteligentíssima contra o Ceará, contra esse bom time do Léo Condé. É impressionante a variação que o Abel achou para essa equipe. A variação não só de postura tática, mas de jogadores. A gente está falando do Estevão, que é chover no molhado, há tanto tempo ele faz isso, ele é decisivo, mudando de posição, mais para o meio, mais para a ponta. Mas a gente vai falar daqui a pouco do Maurício. A gente vai falar de quanto o Lucas Evangelista entrou e encaixou nesse time. Muito bom jogador. Então, assim, Gente, é o que a gente consegue, eu particularmente, né? Eu consigo detectar que eu ainda vou acreditar que o treinador, ele potencializa, sim, os atletas. sempre, Rick, mas isso é óbvio. Mas tem gente que não fala isso, Não. amor. Tem gente que fala que não. Não tem Olha o que o Abel está fazendo com esse Palmeiras de novo, novamente. E não é o mesmo time, mudou de patamar. Antigamente, ou o ano passado, o Palmeiras tinha um time muito bem definido, mas era aquele Palmeiras que optava por ir na base, optava com jogadores de menos expressão. Esse ano não. Já contratou o Paulinho, trouxe o Tigrinho, o Vitor Roque. Facundo, mudando de patamar e, ao mesmo tempo, o treinador potencializando todas essas valências e todos esses jogadores. Haja visto, hoje, aí é um individual meu, particular meu. Para mim, o titular, camisa 9 do Palmeiras hoje, é o Flaco Lopes. Pra mim também. Não é o Tigrinho. Pra mim também. E olha que loucura. Minha preferência, tá? O ano passado, exatamente. Minha preferência. O ano passado, o pessoal queria mandar o Flaco Lopes embora. Era muito questionado, né? Muito questionado. Então, assim, Verdade. aí isso é o Flaco Lopes que mudou. Claro, individualmente você tem que ter o peso na consciência de falar, pô, eu posso mais, eu consigo mais. Mas o que o Abel faz de recuperar jogadores que, de repente, do nada, começam a ser importantes, é impressionante. E não tem como. Esse Palmeiras é novamente o Palmeiras mentalmente muito forte. Nenhum time está jogando bem, futebol, campo e bola, não. Mas olha o que o Palmeiras tem feito. São 5 vitórias consecutivas. Fora a campanha fora de casa. Fora de casa. Fora a campanha que ele faz na Libertadores, 100%. É absurdo. Mas o time é bom? É bom. Como o Flamengo é bom, como o Botafogo é bom, como o Atlético Mineiro é bom. Mas olha só o que ele está fazendo de renovação. Ele conseguiu, olha que loucura, ele conseguiu, como que fala? Puxar, fazer o Giai virar uma peça importantíssima para esse novo Palmeiras. Eu ia falar isso aqui, o ele ano recuperou passado ele. os caras queriam jogar o Giai fora de novo. Para que trouxeram esse cara? Sendo que tinha Maicon, e tinha certeza, tinha Maicon e tinha Marcos Rocha. Para que trazer um lateral direito novo, com 20 anos? Olha a importância.
Bruno Fux, no Atlético, se falar esse nome lá, os caras querem matar esse cara. No Palmeiras, ele não só joga, como ele é importante para o sistema de jogo, porque a saída de bola começa com os zagueiros do Palmeiras. Isso é absurdo. É individual do atleta? Sim, porque precisa o atleta entender que ele tem qualidade, que ele pode ser mais do que ele era no time anterior. Mas, meu amigo, o que o Abel faz com esses caras? Ô, Rick, só para complementar o que você falou, eu estava olhando aqui o banco de reserva relacionados ao Palmeiras ontem. O Emi Martins passou pelo Bragantino, estava no Midtjylland da Dinamarca, chegou, desempenho lá em cima. Mikael, zagueiro, canhoto, confesso que eu não conhecia, gente. Isso não tenho vergonha de falar. Chegou jogando e está rendendo. É mérito do Abel. O Abel tem uma coisa que eu acho que é fundamental, e ele é o único treinador Abel, no Brasil. Desculpa, não estou te elogiando não, tá? Porque você não gosta de elogio. A gente só está comentando sobre a situação. A gente não vai te elogiar aqui, não. Pelo amor de Deus. A gente não vai te elogiar aqui, não. Você não merece desse elogio. Precisa provar um pouquinho mais. Você ganhar mais alguma coisinha. Justificar. Mas, brincadeiras à parte, o Abel tem algo que eu acho que só ele consegue fazer, pelo tempo de trabalho, pelas costas, pelos títulos, pelo elenco, ele dá tempo para as coisas. Eu vou citar aqui o exemplo do Felipe Anderson. O Felipe Anderson entra no Palmeiras jogando pela esquerda e foi horrível. Foi horrível, não dava certo, ele não colocou e tirou. Ele colocou 1, 2, 3, 5 jogos, todo mundo falando, não está funcionando, não está funcionando. Ele não foi no barulho de quem estava falando, de quem não estava falando, nas coletivas a pressão, não, você está colocando o Felipe Anderson, ele ficou convicto ao erro dele naquele momento, porque ele estava insistindo para tentar que o jogador não mexer no posicionamento do Estevão. Depois de 5 jogos, eu estou chutando, tá, gente? Pode ter sido menos ou mais, mas ele deu uma sequência de jogos para o Felipe Anderson na esquerda. Ele vem com o Felipe Anderson para a direita, traz o Estevão por dentro, aí ele começa a alternar o Felipe Anderson com o Estevão, jogando os dois como titulares, e aí o Felipe Anderson desencanta e começa a virar uma peça fundamental. Nesse processo, ele testou outros nomes. Ele colocou o Maurício para jogar, ele trouxe o Lucas Evangelista para jogar de segundo homem de meio campo, ele trocou a dupla de volantes hoje do Palmeiras, a gente fala, é o Richard Rios e o Emiliano Martins. Pode ser e pode não ser, porque ele tem hoje o Lucas Evangelista que entra como se fosse o dono da posição há muito tempo. A ausência do Veiga, ninguém ficou falando aqui, nossa, o Palmeiras está sentindo falta do Rafael Veiga. Ninguém nem falava, porque tinha o Estevão que estava jogando muito bem e tinha outros recursos que ele conseguiu encontrar. O que eu acho que nesse momento o Abel tem aprimorado para o Palmeiras. Como é que vai ser no futuro sem o Estevão? Quem que vai chamar essa responsabilidade para jogar por dentro? Eu não digo nem da habilidade, dos dribles, dos gols. É para preencher esse lugar que hoje é preenchido pelo Estevão. Porque as tentativas dele, recentemente ele tentou o Paulinho por dentro, não deu muito certo, mas ele não abandonou. Ele deu mais 2 jogos o Paulinho jogando por dentro. Então eu acho que... E o Bruno Fux a mesma coisa. Começou a jogar, todo mundo, não, o Bruno Fux não tem saída de bola. Gente, ele tampou o ouvidinho, foi fazer o trabalho dele, insistiu no Bruno Fux e ele continuou e foi muito bem e faz parte desse sistema de saída de bola do Palmeiras que é fundamental. Todos os méritos que a gente já falou do Abel, vamos falar bem sem falar bem, eu acho que o principal dele, só um cara do tamanho dele consegue dar tempo para as coisas acontecerem, até para as coisas não acontecerem, até para dar errado, porque aí sim ele muda, mas ele não sai queimando o jogador, não deu certo aqui, não vai jogar mais. Às vezes ele tira um tempo, depois o cara vai voltando aos poucos no time, e eu acho que esse é o grande mérito do melhor elenco que o Abel teve à disposição desde que ele iniciou a trajetória dele no Palmeiras. Ele ter esse melhor elenco também é mérito dele, né? Porque esses nomes que a gente está falando, Lucas Evangelista, alguém duvida que ele podia estar jogando em qualquer outro time? Flaco, Giai, todos esses tinham Facundo, podiam escolher equipes. Ele só fala que o Tigrinho não foi ele que pediu, foi a presidente que quis trazer. O resto, tudo passou pela permissão dele. E contratação mais cara, né, do Palmeiras. Mas eu acho que até essa escolha, porque, claro... ele tem essa habilidade, que isso é uma habilidade, né? De trabalhar, de lapidar, de potencializar, como se diz, os atletas dele. É verdade, ele tem. Mas antes disso, ele escolhe e vê o que ninguém está vendo. Porque esses atletas que ele pediu, eu vou até tirar então, o Tigrinho ele fala que não é dele, então tá bom. Esses que ele pediu podiam escolher times na Série A. No entanto, não seriam escolhidos, tá? Não, porque a muitos faltaria glamour, porque a gente sabe que passa por isso também, tá? Não tem o glamour para vestir a camisa X. O Abel não liga para isso. Mas esse ano foi diferente, né? Esse ano subiu o patamar um pouquinho nas contratações, né? Ele olhou com uma outra coisa, né? Também, né? Porque ele foi campeão no passado, vice-campeão ou campeão, com muito jogador da base. Ele foi fazendo jogador...
que ele talvez todo mundo falava, ah, não vai conseguir jogar, não sei o quê. Ele colocou para jogar. Esse ano é o primeiro ano, por isso que eu insisto, é o melhor elenco que ele tem, porque o Palmeiras foi olhar outras prateleiras, né? Lucas Evangelista é isso, era um jogador que todo mundo queria. Isso. 10 de 10 os times do futebol brasileiro queriam o Lucas Evangelista. Mas ele vai lá e fala, cara, esse ano o Palmeiras montou o elenco com Paulinho, Facundo, Bruno Fux, Enio Martins. É muito jogador bom, cara. E muito jogador de primeira prateleira. Sim. São 15 jogos, 14 vitórias e uma derrota só que foi pro Bahia. Fora de casa, isso? Absurdo. Não, a derrota foi em casa. É absurdo, cara. É absurdo. 15 jogos, não é 7 vitórias, 4 empates. 14 vitórias e uma derrota. Isso é absurdo. Estatisticamente falando, isso é absurdo. E dentro dessas 14, é Libertadores, é jogar fora de casa, na altitude. Não é... Cara, é absurdo, não dá. É disputar tudo, né? Não disputar tudo. Não dá. Por isso é que eu fiz a ressalva do calendário. Para mim, o que tem feito a diferença é elenco. Quem montou melhor o seu elenco, porque outras equipes, e a gente vai falar do time titular do Flamengo, vai falar do time titular do Botafogo, vai falar até do time titular do Cruzeiro, porque o Leonardo Jardim está achando uma liga. Agora, plantel, quantos atletas você tem para cada jogo, mantendo o nível da sua ideia? Só o Abel pode falar sobre isso, na minha opinião, né? Porque ele muda e a gente vê o jogo dele no mesmo nível. Você lembra no jogo do Clássico? Contra o São Paulo? Ah, sim. As trocas, os 5 que entraram. Sim. É isso, cara. Ele entrou com Veiga, Lucas Evangelista, Paulinho. Absurdo. Absurdo. O Estevão domina essa bola do pênalti. Geralmente qualquer um chegaria batendo ali de primeira. Você viu? Ele domina a bola, a tranquilidade. Uma frieza, né? E digo mais, não sei se vocês concordam. Para mim, o time que chega muito forte, chegará muito forte para o Mundial, para mim é o Palmeiras. Dos brasileiros, sim. Dos brasileiros, exatamente. Na melhor fase. Falando nisso, a gente falou do Felipe Anderson. Ontem ele se machucou. Não está confirmado nessa partida contra o Flamengo. Muito provavelmente não vai jogar e há dúvidas sobre a participação dele no Mundial. Tá? Ele vai ser reavaliado ainda. Ontem o Abel, em coletiva, foi representado pelo Vitor Castanheira. Ah, foi expulso. Não foi nada disso. A filha dele se formou, então ele saiu correndo para participar da cerimônia de formatura. Ele não vai participar do jogo contra o Flamengo, aí sim ele cumpre suspensão, né? Mas o Vitor Castanheira representou ele em coletiva e rasgou elogios ao Estevão. Então, vamos ouvir primeiro o auxiliar, depois o próprio Estevão. Vamos pensar primeiro neste Mundial que aí vem, que está próximo, e depois, logicamente, teremos tempo para pensar. É um facto, vamos perder um excelente jogador, futuro do Brasil, mas a seu tempo pensaremos nessas soluções. Tranquilo, ele joga, não é? A performance que ele apresenta, o que é... Ok, eu entendo a sua pergunta, mas o decidir o jogo não é só fazer o golo, a pessoa tem que olhar para um todo. E um jogador com esta idade, com o rendimento que ele tem, por isso que alguém chegou da Europa e veio buscar um miúdo de 17 anos, que é brutal, e a margem de crescimento que este jogador tem. Então não posso olhar e dizer, ele não decide... Ok, ele nos clássicos se calhar não tem feito golo, mas todo o desequilíbrio, todo o jogar que ele permite para a equipa, isso está aos olhos de todos. Isso para nós já nos deixa satisfeitos. Se faz golo ou não, isso são pormenores dentro do próprio jogo. Fala pra gente, quando o jogo tá 0-0, você pega aquela bola para bater o pênalti, tem como passar alguma coisa na cabeça ou é só bater e seja com Deus, o que Deus quiser? Passa tudo na cabeça, passa tudo. Infelizmente que eu ia perdendo o pênalti, mas tive mais uma oportunidade, fui de ser feliz e só agradecer a Deus por tudo. E o golaço, o segundo gol, todo mundo estava falando, poxa, esse é o gol que faz a gente lembrar que o Estevão tá indo embora e a gente vai sentir saudade dele. Fala pra gente sobre esse segundo gol também. Tô vendo uma mistura de sentimentos essas últimas semanas. Feliz por ter feito 2 gols, por ter ajudado o Palmeiras hoje, mais importante era a classificação. Só tenho que agradecer a Deus por esses momentos e tô tentando aproveitar ao máximo. A gente percebe que você está muito emocionado e hoje, quando você saiu, a torcida estava gritando seu nome, o estádio inteiro te aplaudindo e a gente percebeu que você estava quase chorando ali. Você consegue descrever o que passou na sua cabeça? Como eu falei, é uma mistura de sentimentos, sabe? É saber que daqui a alguns dias eu vou estar deixando esse estádio maravilhoso, com essa torcida maravilhosa e esse reconhecimento, tudo que eles fazem, torcem pela gente é incomparável. Então, o que a gente pode fazer é vir aqui, dar vida, jogar, fazer gol, vitória, que é o mais importante para eles.
Bem, disse ontem o Estevão que vai sentir falta também do Palmeiras. A gente acabou de ouvi-lo falando e eu falava sobre a postura dele. É muito legal quando a gente vê que o atleta, e o Palmeiras tem muito essa preocupação, né? O atleta é formado em todos os sentidos para virar um excelente profissional. Então a gente percebe um menino de 17 anos que enfrenta as câmeras, que é firme no falar ainda como menino, né? Mas que sabe se posicionar e que parece estar entendendo o sonho que ele vai realizar. Mais um, né? Você sabe que eu acompanhei de perto a ascensão do Gabriel Jesus, né? Em 2016, quando ele é campeão olímpico, ele já era titular do Palmeiras, né? E eu sempre entendi que o diferencial do Gabriel Jesus era o suporte familiar que ele tinha, porque ele chega na base do Palmeiras, tecnicamente, né? A gente não está comparando, assim, mas a evolução dele se deu muito depois, né? Ele já no profissional, ele começa a evoluir tecnicamente. O Estevão, ele já chega num nível muito alto, né? Ele já chega com 17 para 18 anos num nível muito alto. E aí, o que me chamou mais atenção, eu acho que o jogo de ontem dá para a gente analisar muito da entrevista do Estevão para o começo, é que a sensação que dá é que o Estevão sabe exatamente quem ele é. E o que ele é não é só o jogador de futebol, né? Não é só o grande jogador de futebol que ele é. Ele tem muita noção de para quem ele fala, como ele fala, da postura que ele exerce, da referência que ele é. E ainda assim, ele é um garoto, fala como um garoto, tem as referências dele de um menino. E então eu fiquei assim muito satisfatório ouvir o Estevão falar, né? Porque eu acho que mais importante do que de você saber quem você é a partir do seu ponto de vista familiar, da sua essência, não pelo que os outros falam. Porque tem muito jogador que cresce assim, não, você é um craque, você é um craque, você é um craque, então você cresce ouvindo que você é um craque, mas qual é o seu referencial interno? Então eu acho que esse, para mim, vai ser o diferencial para ele lidar com a dificuldade que vai vir agora. Porque ele tá no conforto, bem entre aspas, tá, gente? No conforto de estar no clube que o formou, com os amigos, no país dele, próximo da família, próximo dos amigos. A família dele vai lá no estádio acompanhá-lo todos os jogos. E agora ele vai para uma nova liga, num novo país, com outras dificuldades. Agora ele vai começar a buscar a seleção brasileira para ser o titular da seleção brasileira. E a partir disso eu acho que a gente vai começar a entender mais o Estevão. Mas eu acho que até aqui é maravilhoso acompanhar como ele sabe quem ele é. E saber quem você é muito difícil você se perder no caminho. Né? Ô, Ana, sabe, a gente estava conversando no almoço também sobre isso que eu vou falar agora. Conversaram 2 horas o almoço de você? Toda hora a gente faz um jornal de 5 horas, porque considerando que a gente fala na redação do almoço, mais no ar, dá 5 horas tranquilamente. Gastamos palavra. O que eu gosto muito, e eu tô vendo isso no Estevão, a gente que, assim, agora trabalhando na comunicação, é a gente humanizar o jogador de futebol. Saber que a gente um dia vai jogar mal, porque a gente teve um problema em casa, ou porque a gente não tá bem, ou porque a gente vai para um jogo e, sei lá, vou falar o que a gente falou no Cuidado. Não, posso falar isso. Por exemplo, seria muito cômodo para mim eu chegar e falar assim, nossa, vou falar do Palmeiras, o Piquerez não pode errar 3 cruzamentos durante o jogo. Ele tá muito bem postado, ele tem que acertar. Mas eu errava 4. Então, assim, seria muito cômodo eu chegar aqui e querer... Só. É muito fácil eu chegar aqui eu lembro e um pouquinho mais. Vou fazer Heleninha Reutemann aqui, hein? Eu lembro um pouquinho mais, se eu chegasse só 5 vezes, eu errava 4. Então tá. Agora chegava 5 e errava 4, por que você cruzava esse último aí? Aí era gol. Você era teimoso aí mesmo. Era gol. Mas isso é tentar humanizar. E eu vejo no Estevão essa questão dele falar como garoto, dele viver como a idade dele, vivendo com 18 anos. Ele é um garoto, é ascensão, tá vendido, é o futuro da nossa seleção, é o futuro do futebol mundial, já é visto como uma estrela mundial. Então, assim, mas com muito pé no chão. Eu acho muito legal essa entrevista dele humanizar, dele saber quem ele é, dele estar centrado no chão. Porque o jogador de futebol, por muitas das vezes, vive numa nave espacial. E quando você para de jogar, que você sai dela, que você vem para o mundo normal, você acaba tomando um susto. E eu enxergo no Estevão, não. Um garoto muito humilde, mas muito incisivo nas palavras. Então eu torço muito para esse garoto, muito. O que me chama a atenção, a gente está vendo aí os jogos de despedida do Estevão, quantos tem, né? Esperamos que mais, né? Porque eu acho que o Palmeiras vai passar dessa primeira fase do mundo. A gente precisa lembrar que o Palmeiras, assim como Flamengo, Fluminense e Botafogo, tem um jogo a menos de Brasileirão até a parada, porque essa partida, para quem participa do Mundial, ela é adiada, né? Então a gente não vai ver o Estevão jogando esse jogo na volta do Mundial, porque ele não volta mais para o Palmeiras, certo? Certo. Então tá, então são essas partidas que a gente tem. Próximo jogo é Palmeiras e Flamengo. Eu abri o jornal falando que a gente tinha 2 clássicos, né? Um deles, Palmeiras e Flamengo. E, gente, ó, teve gente na redação que falou, aí já é exagero, hein? Se o Palmeiras abrir 7 pontos agora, mas estamos só na 10ª rodada, vai salgar, hein?
tirar 7 pontos de diferença do Palmeiras. Time tão regular, porque não vai parar aí. Daqui a pouco a gente vai falar desse jogo. Aí temos um Palmeiras e Sporting Cristal pela Libertadores. O Palmeiras já tá daquele jeito, né? Cruzeiro e Palmeiras se enfrentam no domingo seguinte, aí chegamos ao Mundial. Palmeiras e Porto. Essa é a estreia na Copa do Mundo de Clubes. É domingo, dia 15, tá? Depois temos um Palmeiras e Al-Ahly e Inter Miami e Palmeiras se enfrentando. Na primeira fase da Copa do Mundo de Clubes, né? E daí depois a gente vai descobrir conforme avançarem, especialmente os brasileiros. A gente falava do Calderano e da medalha que ele já tem, né? Da história que ele já faz nesse Mundial também. Só acrescentando aqui, essa semifinal para a qual ele se classificou, a gente acabou de mostrar, né? Agora, você acompanha amanhã, às 11h40 da manhã, no Sport TV 2. Beleza? No Sport TV. Mentira, esquece. Amanhã, 11h40 da manhã, no Sport TV. Show? E no Instagram do Richarlison também, que ele vai fazer um react muito bom. Muito bom. Só para pegar só um contexto do Estevão, o que me chamou a atenção foi as primeiras palavras do Abel, num dos primeiros jogos que o Estevão fez com a camisa do Palmeiras, claro, no comando do Abel. O Abel vira na coletiva e fala assim, o que me impressiona nesse jogador de 17 anos não é a questão técnica, porque tem muitos jogadores que são formados ou são feitos aqui no Brasil que tem, né? Se a gente for buscar aí, a gente vai ter vários. Mas o que ele me traz de diferente, isso para mim é assombroso com essa idade, é o entendimento tático. O Abel falou isso numa das primeiras coletivas. E realmente, a inteligência, é isso que chama a atenção da idade? Inteligência tática. Com 17 anos, ele entender que quando a bola está do lado contrário, ele tem que voltar por dentro. E aí eu estou ilustrando o que o Abel deve ter pedido para ele, enfim. Não estou dizendo que todo mundo tem que fazer isso. Mas isso me chamou a atenção. Porque assim, você ter um entendimento tático com 17 anos, aí sim eu acho que é o diferencial. E por isso que ele chamou a atenção da Premier League, que é muito mais tático do que técnico, vamos dizer assim, né? Inclusive, temos o adversário do Calderano de amanhã, tá? É o chinês Liang Jin-kun, tá? 11h40 da manhã no Sport TV. Ana, a última vez que eu ouvi exatamente essa definição, aliás, estávamos juntas aqui. Coisa boa não deu. Não, era boa. A gente faz coisa boa também, amiga, eventualmente. Paulo Nunes estava falando, sabe de quem? Lamine Yamal. Ah, sim, parecidos. Eu ia falar isso. Dá pra comparar ou torcedores calma? São parecidos de comportamento, né, gente? Idade, futebol, torcedores calma. Não, e assim, o Lamine Yamal já é campeão da Euro, né? Assim, enfim. Eu gosto muito dessa comparação de comportamento, mas eu tenho muito medo também, Mari, que a gente coloque o Estevão numa caixinha meio maniqueísta. Tudo que não for igual o Estevão não serve. Né? Porque aí ele vai ter que ficar preso nesse lugar o tempo inteiro e a partir do momento que ele não corresponder desse lugar que a gente julga que é o ideal para ele aparecer, o do comportamento, ele está errado. E isso a gente viu acontecer com vários outros jogadores, Gabriel Jesus, Neymar, estou falando do comportamento, não da bola. Então eu gosto muito de pensar que são comportamentos parecidos, uma forma de lidar com as coisas diferente. Acho, inclusive, que o Lamine Yamal vai pegar muito desse maniqueísmo de Vinícius Júnior, Real Madrid e Barcelona, que eu não sei até que ponto isso pode ser positivo para ambos, em especial para o Lamine Yamal, que é bem mais jovem. Mas eu gosto muito de pensar que a gente tem um jogador com esse nível de formação no futebol brasileiro. A gente não é um pontinha rápido. A gente tem um jogador formado para atuar em 2, 3 funções dentro de campo. E mais do que a questão técnica e tática, que eu acho que é fundamental, mas a questão psicológica, parece que ele tem raiz. Ele está enraizado, né? Ele tem a árvore, vai crescer, vai dar frutos, mas a raiz é forte. Eu acho que esse é o ponto fundamental para mim e o que eu acho que vai ser muito bom para o Estevão. A minha dúvida é a Premier League com ele, né? Como vai ser ele na Premier League, num time, né, difícil, como é o Chelsea, mas as coisas estão se organizando lá, né? Passou aí um tempo bem difícil, mas eu acho que a gente está liberando aí para o futebol europeu um homem jogador de futebol, né? Não uma aposta. Ana, até para reproduzir uma informação, você falou do Chelsea, e também quando se deu por definitiva a venda, eu fiquei, Chelsea? Sim. Queima jogadores jovens, né? Que estava passando por uma situação horrorosa, né? Contratando 14, 15, 18 E aí o Vinícius Bueno, né? O nosso repórter de São Paulo, trouxe uma informação hoje que me chamou a atenção. Primeiro, a questão que todo mundo sabe, que o Chelsea enxerga ele como o número 10, né? Para jogar nessa função. Está jogando agora no Palmeiras um pouco mais por dentro. E a segunda, que é uma cláusula contratual, que ele tem uma certa minutagem.
Então isso me chamou a atenção, porque eu nunca tinha visto isso. Você ser contratado, ó, você vai jogar na temporada, você vai permanecer aqui já e vai jogar X minutos. Isso é um diferencial. Acho que por isso o staff optou pelo Chelsea, não pelos outros clubes que tinham possível interesse no Estevão. Isso é legal, mostra muita confiança também. Tá. Vamos aos outros jogos. Vocês atrasam a minha evolução aqui, minha gente, porque eu já tinha que ter ido pra lá há muito tempo. Eu já tô levando contratar harmonia. Vocês, eu tá já... atrasando a evolução, você precisa contratar harmonia nova, hein? Eu Seu time de harmonia eu não tô podendo falar de negócio de carnaval, que já é uma coisa aí já me desagradou. Eu já tenho que avançar o assunto e vocês não deixam, porque eu já falo muito. Aí vocês já falam mais... Você é Caxias? Vamos à Copa do Brasil aí com o Internacional, que estão... Então é isso, torcedor do Verdão, valeu por chegar até aqui no final do vídeo, não se esqueça de deixar aquele like, beleza? Se você ainda não for inscrito aqui no canal, já se inscreva, ative o sininho de notificação para não perder nada que eu posto aqui no canal, galera. Falou e até mais!